Oiê, bora começar mais um vlog. Pra quem não me conhece, meu nome é Jennifer, sejam bem-vindos ao meu canal. E meu Deus, gente. Ai, nossa, já vou começar surtando aqui com vocês, porque eu preciso mostrar uma coisa. Voilá! Acho que vocês não estão vendo é nada, né? Pois bem, estou com o Kindle Color Soft. Vamos lá, vocês acompanharam no último vlog eu surtando, pois não consegui finalizar o meu livro porque eu tinha perdido 50%. Pois bem, entrei em contato com a Amazon, eles pediram para mim resetar o Kindle para os padrões de fábrica, né? E, gente, não adiantou de nada, tá? Ele funcionou por 2 dias e depois começou a travar de novo, até que com o mesmo livro, ele me marcou, tipo, da onde eu estava, agora pra frente, todo o restante do livro. E aí eu falei, não. Falei, não, 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 não. Falei, eu não quero perder mais um livro. Esse que ainda é novo. Falei, não quero. Aí eu entrei em contato com eles pediam pra mim fazer mais um monte de coisa. Eu falei que eu não queria, eu queria a troca. E aí eles fizeram o voucher pra mim, o outro ficou bloqueado, mas de uma forma aí eu acabei conseguindo utilizar ele, então vai passar pra minha mãe. E esse aqui, gente, foi uma tour pra mim conseguir esse Kindle, porque eu não tinha visto que o Colorsoft tinha entrado em promoção. E aí eu já tinha feito o pedido do outro Paperwhite, e aí eu falei, meu Deus, e agora o que que eu faço? Aí eu entrei em contato com eles de novo, pedi pra eles cancelarem, porque já tava no meio do caminho. Aí eles conseguiram cancelar, aí eu fiquei esperando entrar o dinheiro não entrava, e aí eu fiquei com medo de perder a promoção, que eu achei que fosse até domingo, e aí ainda continua a promoção, porque a gente está na Semana do Consumidor, né? E, enfim, temos este querido em mãos. E eu estou muito, muito, muito feliz com essa nova aquisição. E é isso, gente, veio os refrescos, entendeu? Mas vamos lá, vamos falar sobre leituras. Eu tô lendo de novo Ignis Lacrimosa, só que eu estou em 37%, ainda não cheguei em 50%, que foi onde eu tinha parado. E eu sinto que não é que eu perdi a vibe do livro, tá? Não é que eu perdi o momento dele. Mas eu tô tão assim pra chegar na parte onde eu parei que eu meio que tô querendo arrastar, sabe, essa parte. Mas eu vou chegar numa parte que é muito legal, que tipo tem umas cenas calientes. Então assim, eu tô meio que me forçando entre aspas, sabe? E como eu tenho vários outros livros pra ler esse mês, então eu já vou atualizar vocês disso também, tá? Eu fiz um vídeo no meu Instagram da minha TBR desse mês e, meu Deus, gente, tem muito livro, muito livro. Eu espero muito dar conta. E essa semana eu quero ver se eu consigo pelo menos ler um deles, tá? Essa semana pelo menos eu tenho que ler um livro, porque pelo menos um livro por semana eu tenho que finalizar. Dos que eu tenho como prioridade, eu vou colocando aqui pra vocês, mas eu vou abrir aqui pra mim não me perder. Eu tenho que ler Não Pisque, do Stephen King. Esse livro é do clube daqui da minha cidade. É a primeira leitura. O clube foi criado recentemente. Então, esse aqui foi o sorteado. E ele tem nada mais, nada menos do que 500 e pouquinhas páginas. É um calhamaço! E aí, estou entre ele e o outro, que também é suspense, que é A Minha Adorável Esposa. Esse aqui é do Clube das Meninas, que eu tenho com elas já faz um tempo. Vocês sempre viram aí no vlog que a gente se encontra quando eu vou para São Paulo. E esse foi o escolhido do mês. Então, ele também é um suspense e tem 400 e poucas páginas. E o outro é uma fantasia, que é o Cavaleiro Mariposa. Esse é do meu clubinho junto com a Duda. Finalmente a gente criou o clube, o Coven Literário. E esse eu tenho físico. Então, assim, estou pensando se eu pego ele, porque é no físico, mas eu estou com medo porque é outra fantasia. E então, eu estou pensando mesmo pegar um suspense. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar ler o primeiro capítulo de um e o primeiro capítulo de outro e ver o que eu gosto mais pra gente dar continuidade desse livro. Hoje eu tomei brocochô, fiz muita coisa, a Morinha tá ruim de novo, machucou o olho, então tive que passar boa parte do dia fora. Eu tô esperando, daqui a pouco tem BBB,
Então eu vou ficar lendo. Enquanto isso, eu não vou nem jantar, que eu tô ruim do estômago. E é isso, gente. Vamos lá começar uma nova leitura. Essa semana virou apenas um dia comigo, não é mesmo? Gente, eu simplesmente gravei segunda-feira e sumi daqui. Não trouxe nenhum update pra vocês. O que aconteceu, tá? Segunda-feira foi um dia extremamente corrido por aqui. Eu acho que eu comentei com vocês, se não estarei comentando agora. Eu precisei levar a Mora no período da tarde no veterinário, então eu fiquei praticamente o dia todo lá. Quando eu voltei, eu tinha coisa do serviço pra fazer. Então, assim, na hora que eu vi já era de noite, tá? Li bem pouquinho. E na terça-feira, eu tinha que fazer coisas na rua, eu tinha que levar as cachorras a tomar banho, mas como a Mora ainda tá com o olho, né, em processo de recuperação aí, ela não podia tomar banho, então assim, ela teve que ficar comigo, eu precisei fazer as unhas, fiz a patinha da mão e a patinha do pé. Então assim, fiquei o dia todo também fora. Na hora que eu voltei, eu tinha algumas coisas pra fazer também de serviço. Então assim, li absolutamente muito pouco, tá? Muito pouco essa semana. E na quarta-feira, cedo eu tinha compromisso, né? Eu fui colocar meus cílios finalmente, né? Porque precisava botar a minha cara de volta, né, gente? Eu arranquei todos os meus cílios. A minha lasher brigou tanto comigo, gente. Não façam isso, tá? Ela teve que fazer um milagre porque eu fiquei com vários buracos no olho. Mas enfim, coisas de meninas. Mas eu queria vir atualizar vocês sobre Não Pisque. Eu já estou em 12% do livro, tá? O que eu estou achando? Gente, como todo livro do King, pelo menos pra mim, eu sempre acho o começo um pouco confuso. E assim, pra quem não gosta de muita enrolação, eu acho que é isso que deixa os livros do King um pouco chatos, sabe? Mas como eu já conheço a escrita do nosso querido, eu já fui meio que sabendo disso, tá? Então, assim, não acho que tá chato. Eu só acho que eu demorei um pouco pra engrenar na história. E esse começo foi um pouco complicado porque a gente começa a ver a visão de uma pessoa e aí essa pessoa faz alguns comentários sobre a Holly, né, que é a personagem da trilogia Behold, não sei falar, gente, que é a trilogia de Mr. Mercedes, tá? Ela aparece lá pela primeira vez e depois eu acho que tem mais 2 livros que ela é como a detetive principal. Então, assim, que a gente vai ter alguns capítulos intercalados, o que eu particularmente gosto. E também a gente vai ter capítulos do nosso querido Maluquete, que é o nosso psicopata, né, assassino. E eu amo isso. Isso foi o principal motivo que eu amei na trilogia de Mr. Mercedes. Eu acho que deixa muito mais dinâmico. E a gente poder ver esse outro lado, os pensamentos que essa pessoa tem pra fazer aquilo, sabe? Eu acho muito interessante, não que seja certo, né? Mas. E aí a gente vai ter esses capítulos intercalados e também alguns capítulos com a Holly, né? No caso, começou a surgir capítulos de um outro personagem que eu não entendi, mas ele sempre faz isso, tipo, ele joga ali alguns personagens e depois ele faz toda essa ligação entre eles. Então, assim, eu tô em 12% e, gente, a única coisa, além da descrição, né, que ele faz demais, é que os capítulos são sempre gigantes. E o que ele faz? Dentro de cada capítulo tem subcapítulos. Então, tipo assim, um capítulo leva 40 minutos. E aí tem 8 subcapítulos dentro desse capítulo.
Então, assim, isso é bom e é ruim, porque conforme você vai acabando, você vai lendo, parece que lendo mais rápido. Mas os capítulos são enormes e, tipo, tem 33, 20, 23, 33, não sei. E parece que eu não saio nunca ali do 3, entendeu? Mas eu quero ver se eu consigo dar um gás hoje. Hoje é quinta-feira e quero ver se eu leio bastante dele. Eu tenho bastante coisa de serviço pra fazer, gente. Meu Deus. Mas assim, organização, vamos nos organizar. E aí, como essa semana eu também não vou na academia, então eu consigo fazer mais coisas, né? Pelo menos ali 2 horinhas, tenho 2 horinhas a mais no dia, vamos dizer assim. É isso, essas são as minhas atualizações de leitura. Domingo a gente quer fazer um sprint de leitura com o clube, então domingo estarei começando Cavaleiro e a Mariposa. Eu espero que até lá eu tenha terminado o livro do King, né? Muitas expectativas. Mas é isso. E um outro update aqui, só um mini surto com vocês, foi que ontem a Sarah J. Maas, nossa querida rainha, participou de um podcast, né? E ela simplesmente divulgou que teremos um mega, mega, gigante livro neste ano ainda, que é o Acotar 6, só que ela dividiu em 4 partes, né? Ela vai publicar em outubro a primeira parte, que vai ser o Acotar 6, e aí a segunda e terceira parte vai ser já publicada em janeiro. E depois a quarta parte, não temos. Ela tá escrevendo ainda, mas não. Ela falou que não quer, tipo, deixar prolongar muito. Então, provavelmente, gente, abril, maio. Entendeu? Então, assim, para nós fãs de Acotar, foi assim. Uma notícia maravilhosa. Eu fiquei super feliz que teremos de novo nosso queridinho, né? Nossa família, nossa found family. E, ai, gente, tô muito feliz. Meu Deus do céu, que dia maravilhoso para ser fã de Acotar. Então é isso, né? Estou lendo aqui, estou trabalhando. Vou continuar trabalhando agora já 11h30 e quero ver se meio-dia eu paro para comer. Mas é isso, gente. Esses são os updates de hoje. E tem uma coisa interessante desse livro também, que ele se passa na época do Covid. Foi um comentário, assim, meio aleatório, mas eu não sei se isso vai ter muito importância no livro, porque toda hora a Holly fica falando que ela se previne, né? Tipo, usa máscara, ela não gosta de ficar em locais muito movimentados com muita gente, porque, pelo que eu entendi, tá ali no finalzinho da Covid, sabe? Mas ainda assim ela sente um certo medo. E ela fez alguns comentários também de situações que ela passou. Eu acredito que tenha sido nos outros livros que ela aparece. Que ela fala que ela passou por algumas situações. Então, assim, a gente tem ela, tem o Jeremy, tem a irmã do Jeremy. E talvez eles tenham um pouco mais de aparecimento nesse livro. Não sei, poderíamos ver. E é isso, gente. Essas são as atualizações sobre as minhas leituras. Percebi que toda vez que eu venho conversar com vocês, eu nunca estou apresentável, né, gente? Eu sempre estou no final do dia, acabada, detonada. Mas eu queria vir fazer um comentário com vocês sobre o livro. Eu tô em 28%. Primeiro, que eu tenho a sensação que eu leio e não saio dos 20%, tá? Eu tô desde. Eu acho que hoje cedo eu li um pouco. Eu tava ali nos 20% cravado. Hoje cedo eu li um pouco. E agora, quando foi umas 5 e pouco, quase 6 horas, vamos colocar assim. Eu sentei no meu pufinho lá e li. Li até a minha jantinha que eu pedi uma parmegiana, né? Até ela chegar. Então, assim, estou lendo até agora e parece que eu não saio desses 20, entendeu? Então, tô em 28%. Eu acho que eu comentei com vocês que aqui a gente vai ter a Holly, né? De Mr. Mercedes. E, gente, eu preciso confessar que os momentos que ela aparece, né? Não estão me agradando muito. Por que isso? Ela participa, né? Ela atua aqui nessa história. Não como a detetive principal, mas ela é meio que uma coadjuvante, sabe? E ela tá, assim, com a amiga dela, investigando esse caso. E toda vez que elas começam a conversar, gente, eu me sinto extremamente burra. Muito burra. Eu não entendo nada do que elas estão teorizando, do que elas estão falando. Porque fulano fez o quê, ciclano fez não sei o que lá. Gente, completamente perdida. Mas é só quando elas resolvem falar sobre o caso. Porque os capítulos que são
do assassino, estou adorando. E a gente vai ter também capítulos de uma terceira personagem, que eu ainda não entendi um pouco, assim, não entendi muito a ligação dela. Mas essa personagem, ela é uma atriz famosa, ela é uma escritora famosa e ela tá fazendo várias turnês. Basicamente, é meio que feminista, ela. Só que nem todo mundo gosta dela, então, tipo assim, ela sofre muito assédio. Ah, enfim, gente, uma loucura. Então tem esses capítulos entre eles. E os capítulos dela também estão sendo bem interessantes. Eu quero ver como é que isso vai se interligar, sabe? Mas eu confesso que os capítulos da Holly, gente, eu estou assim. Às vezes eu fico olhando, eu falo, gente, eu vou ter que ler de novo porque eu não estou entendendo. Mas assim, tô gostando. Vou falar que não. E eu preciso me redimir, porque o primeiro capítulo, tá, foi extremamente grande, de 30 e poucos minutos. Esses estão até sendo curtos. Eu acho que o maior que teve até agora foi de 26 minutos. Então, tá passando bem rápido. E como os subcapítulos são curtinhos, parece que eu estou lendo bastante, sabe? Mas ao mesmo tempo parece que eu não estou lendo nada, porque não sai dos 20. Mas é só isso que eu queria comentar com vocês, que estou gostando, porém não amando. Tava revendo os vídeos que eu gravei pra vocês e percebi que eu nem dei um contexto sobre o que é Não Pisque, né? Gente, assim, né? Lelé da Cuca. Eu vou tentar falar um pouco pra vocês, porque assim, os livros do King pra mim são sempre muito confusos, então, e como é investigação, é muito difícil dar um parecer da história, tá? Aqui basicamente a gente vai ter um caso onde pessoas vão começar a aparecer mortas, tá? E antes disso acontecer, a polícia recebe uma carta e fala que a pessoa que foi condenada e que morreu na prisão foi condenada errado, né? E ele não merecia aquilo e agora ele vai matar 12. É, vai matar 12 inocentes e um culpado. Acho que é isso. E aí a polícia acha que é brincadeira, né, e tudo mais. Só que a policial que tá nesse caso, ela é amiga da Holly. É aí que a Holly aparece. E como a Holly, ela é bem perspicaz, ela percebe coisas que normalmente as pessoas não percebem, ela pede ajuda dela, só que a polícia não quer ajuda dela, então ela meio que faz na surdina. E elas acham que isso não é um blefe, que é real. Então, eles começam a ficar atentos com isso. E aí aparece o primeiro corpo, e aí o primeiro corpo aparece e tem tipo uma plaquinha com nome aleatório. Depois os próximos também vão aparecer com outros nomes. E aí elas começam a investigar e elas percebem que pode ter relação com esse caso da pessoa que morreu, né, que foi condenado inocentemente. E aí elas começam a querer entender um pouco mais desse caso que aconteceu, tá? Em contrapartida, a gente vai ter os capítulos do assassino, né? Que aí a gente vai vendo como é que ele pensa, o porquê que ele tá fazendo disso. Ainda não entendemos perfeitamente o porquê que ele tá fazendo isso. Dá a entender que ele era próximo da pessoa. Mas. E também a gente vai ter outros capítulos, tá? De uma pessoa terceira, dessa autora aí que eu comentei com vocês. Que eu ainda não entendi qual é a relação. Mas ela também passa por poucas e boas. Não, não diretamente ela, mas a pessoa que trabalha com ela, que ela tem uma funcionária. Então, logo no começo, a funcionária dela passa por algumas situações, literalmente de assédio. E aí a gente vai acompanhando. Agora eu tô numa parte que vai entrar capítulo de uma outra pessoa, que é essa pessoa que tá fazendo assédio com elas. Como é que ele vai juntar tudo isso, gente? Eu não sei, entendeu? Tá uma loucura. Mas é o King. Ele faz dar certo no final, entendeu? Faz sentido no final. Mas assim, eu tô achando bem mais investigativo. Não tem nada muito, sabe, uau, ou terror mesmo que te assuste. Até as cenas que deveriam ser sangrentas e nojentas não estão sendo, sabe? Então eu tô achando bem leve em comparação a qualquer outro livro. Mas é isso, gente. Esse é o contexto deste livro.
É basicamente isso. Então, eu quero ver quanto que eu consigo ler hoje até eu não aguentar mais. E vamos ver, porque amanhã já é sábado, né? E não sei se eu vou fazer alguma coisa, provavelmente eu dei uma arrumada na casa, mas domingo eu sei que eu tenho compromisso com as meninas do clube, então, né, preciso adiantar o máximo dessa leitura, porque na hora que eu começar o outro, gente, eu tenho quase certeza que esse aqui vai acabar ficando de lado. Mas então é isso. Esse aqui é o livro. Vamos de atualizações. Gente, preciso dizer pra vocês, viva ao audiobook. Viva o audiobook. Eu juro pra vocês que nessas leituras, se não fosse audiobook, eu não sei o que eu faria da minha vida, entendeu? Já estou em 64% do livro. Ontem eu comentei, né, que eu ia fazer a faxina aqui em casa, então eu achei o audiobook na Audible. E, gente, que perfeição de áudio, meu Deus do céu. É, eu estou gostando muito da história. Muito. Eu não sei por quê. Eu sempre levo esse tempo para engrenar nos livros do King, mas sempre ali nos 30% parece que, tipo, ele deixa de ser confuso, parece que tudo flui muito mais rápido, sabe? Eu começo a compreender a dinâmica ali da história e, meu Deus do céu, agora faz totalmente sentido o porquê que a Holly, né, está nessa história, porque poderiam ser somente os personagens novos, porém não. Ela vai ter um papel muito importante. E uma coisa que eu gosto bastante do livro do King é que, gente, ele sempre faz, eu não sei se todos, né, mas esses mais de investigação, ele sempre junta, tipo, 3 histórias diferentes e interligam elas. É assim, é surreal, mano. Ontem eu tava ouvindo, e aí, tipo assim, chegou no momento do plot, de quem é a pessoa, ou do porquê a pessoa está fazendo, o que está fazendo com aquela autora que eu comentei com vocês, que ela tá sofrendo vários hates, né? E aí ela tá sofrendo uma tentativa de arrasta real, oficial. E aí contou o capítulo de quem é essa pessoa, do porquê essa pessoa tá fazendo isso. Não tem cabimento nenhum, tipo assim, é um negócio muito doido. Mas faz sentido pra história, sabe? E eu fiquei, meu Deus, que loucura! E aí, eu também gostei muito da parte de que, como a Holly vai ser, né, a principal, assim, porque ela vai acabar virando, é, tipo, segurança particular dessa autora. E aí eu tô no momento que, tipo assim, o psicopata que tá, né, matando geral ali, ele tá cogitando a ideia de fazer algo com uma famosa que, ao mesmo tempo, tá tendo relação com a Bárbara, que é a irmã do Jeremy, que é amigo da Holly. Eles, todos eles aparecem, né, em Mr. Mercedes. E aí, tipo assim, ele tá pensando em fazer alguma coisa com essa atriz famosa, que ao mesmo tempo vai estar junto no mesmo lugar. Dessa autora famosa, que a Holly vai estar lá, que os policiais vai estar lá. Então, tipo assim, entendeu? Tipo, cara, ele fez toda uma ligação e eu fiquei chocada, chocada. Mas eu estou gostando muito. Eu quero muito saber como isso vai acabar, porque esse carinha aqui, cara, ele tá indo muito na base da sorte. Muito na base da sorte, tudo que ele tá fazendo. Tipo assim, ele não pensa, tipo, ele não é estratégico, sabe? Ele pensa assim, ah, hoje eu quero matar mais uma pessoa. Então ele vai num bar aleatório, vê quem tá dando sopa ali e, tipo, entendeu? Tipo, quando eu lembro do. Eu não vou lembrar o nome dele, tá, gente? Mas tem o vilão, né? O psicopata de Mr. Mercedes, que ele perdura, né? Pelos 3 livros. Ele era muito calculista, ele era, tipo, muito inteligente. Por isso que ele sempre batia de frente com o Bill, com a Holly. Porque ele era muito calculista. E, tipo assim, esse cara, ele não é burro. Ele também é inteligente. Só que bem menos, sabe? Tipo, muito menos mesmo. Então, eu estou gostando bastante. Agora já são 10h12. E eu queria ver se eu conseguia terminar, gente, antes de ir pra casa da minha mãe, mas eu acho que eu não vou conseguir finalizar hoje. E depois à noite a gente tem
o sprint, né, com o pessoal do clube, então eu vou começar o outro livro. Mas eu tô tentando assim, ó, focar. Só parei pra vir aqui comentar com vocês. Então estarei voltando aqui pra minha leitura. E é isso, gente, estou gostando bastante. Do Dia das Mulheres, foi a Nari que pôs lá no grupo da Não família. vi. Eu compartilhei. Ah, com certeza, mas ficou tão bonitinho. Tem dúvida? Bem, tá vendo? É isso que eu tô querendo dizer. Ah, tá bom. Ficou pronto, gente! Ficou pronto! Ficou muito bonito. Vamos de atualizações. Agora já são 10h30. Eu nem jantei ainda, mas eu acabei de terminar o sprint com as meninas. O que eu posso dizer pra vocês, gente, é que isso aqui, olha, tem um cheirinho de favorito. Tudo bem que a última vez que eu disse isso não virou favorito, né? Mas esse aqui eu tenho quase certeza absoluta que vai virar favorito, porque o outro livro, né, a outra duologia da autora, vocês viram, né? Eu amei, estou completamente obcecada e esse aqui com certeza vai ser minha nova obsessão. Eu já marquei, gente, algumas coisitas, tá? Li 68 páginas, mas eu quero deixar pra vocês minhas considerações do que eu estou achando para outro vlog, tá? Só vim falar pra vocês esse update. Eu amei fazer o sprint com as meninas, foi assim, maravilhoso. A gente bateu papo, conversou, a gente fez 2 sprints, né? E, gente, atualizações sobre Não Pisque, tá? Eu estou em 67%. Falta 3 horas e 36. Eu teria terminado hoje. Eu teria. Só que eu fui na minha mãe, vocês viram, né? Dei uma de Jenny a obra e não consegui. Então, assim, eu também não vou conseguir finalizar agora isso à noite. Eu tinha planos pra jantar, né? Não sei se eu vou jantar, porque já é 10h30, talvez eu passe mal. E tem BBB hoje, tem paredão, né? Então, quero saber como é que vai ser essa formação de paredão. Talvez eu faça um ovinho mesmo pra mim comer e o lanchinho fique pra amanhã. Mas é isso, enquanto isso eu vou lendo esse aqui. E assim, gente, eu não lembro o que eu falei pra vocês a última vez, mas eu estou amando essa história. Tá muito bom isso aqui. O King, assim, ele tem o dom, gente, ele tem um dom de fazer as coisas fazerem sentido. Simples assim, entendeu? E eu tô numa parte que eu achei que não fosse dar certo o que eu falei pra vocês, que todo mundo, né, ia acabar se interligando. Vai dar certo, então vai todo mundo pro mesmo lugar que o psicopatinha tá doido pra fazer, entendeu? Um ataque lá, vai estar todo mundo nesse lugar. Então vai estar a Rory, vai estar o Jeremy, vai estar a Bárbara, vai estar a cantora famosa, vai estar a autora famosa, vai estar ele, vai estar os policiais, assim, caos, caos, caos. Então, assim, esse final aqui promete. Esse livro tem 26 capítulos. E eu estou no 16, exatamente. Então, faltam 10 capítulos. Não, tô no 17. Então, faltam 9 capítulos, né? 9 capítulos? Tô fazendo conta certa, gente? Né? 16 para 26 dariam 10. 9 capítulos. A pessoa que não é de exatas. Mas é isso. Esse foi meu update de hoje. Eu vou ver o que eu vou fazer agora pra jantar. Preciso tomar banho também. E é isso, gente. Eu tô meio anestesiada, sabe? Tipo, anestesiada não. Eu tô meio eufórica, sabe? Porque foi muito legal o sprint. Consegui me concentrar muito. E, tipo assim, como a gente tava lendo tudo no mesmo livro, a gente foi comentando sobre. Então, foi muito legal. Mas é isso, gente. Não diz pra ninguém que nós vamos sair por aqui. Ela fala isso sem acreditar de verdade que vai poder enganar o pessoal do eBay. Mas, como sempre... Oiê, gostaram do meu cenário novo? Estou tentando né, novas posições aqui nesse quarto. E como eu comprei este puff, eu queria ver se dava pra gravar sentadinha nele. Mas vamos lá, gente. Finalizei. Sim, finalizei. Não Pisque do Stephen King. Acabei ontem, era 1h da manhã. Sim, era 1h da manhã. E, gente, eu achei o audiobook dele,
tem disponível na Audible, né? Que audiobook bom. Meu Deus do céu, juro. A narradora é muito, muito, muito boa. E faltava, acho que 2 horas e meia pra mim finalizar ontem. E aí eu botei, né? Porque eu tô ouvindo audiobook vai fazer uns dias. E aí ontem eu botei enquanto eu estava lendo junto, então eu fiz tipo uma leitura imersiva. E gostei, viu, gente? Eu não favoritei ele, tá? Ele tá ali entre 4, 4,5. Mas eu gostei bastante do desenvolvimento da história. O King me surpreendeu muito porque, gente, ele coloca ali 3 histórias, vamos dizer assim, aleatórias e, tipo assim, você fica meio sem entender o que tá rolando, né? Tipo, pra onde aquilo vai. E aí, quando chega ali nos 50, 60% do livro, tudo começa a fazer sentido, tudo começa a ter um porquê. As pessoas vão começar a se interligar, as histórias vão começar a se interligar. Na mesma porcentagem, a gente vai acabar descobrindo quem é o assassino, nós leitores, tá? A gente descobre quem é o assassino, mas aqui os personagens não sabem quem é. Então eu comecei a ficar meio que nervosa, porque ele começa a planejar uma coisa que vai envolver todo mundo, literalmente todo mundo. E aí você sabe do que ele tá planejando, ele passa ali na frente de todo mundo e ninguém sabe que é ele, e aí, tipo, você fica, puta que pariu, meu, ele tá aí, ele tá na tua frente, entendeu? Tipo, acorda! E, gente, a Holly, eu achei que no começo desse livro, ela foi um pouco esquecida, vamos dizer assim. Ela foi meio coadjuvante, tá? Até ali seus 30% da história, ela é meio que coadjuvante aqui nessa história, porque ela não é a detetive principal. Mesmo a detetive da história pedindo ajuda pra ela, o caso ainda assim não é dela, entendeu? E ela passa o livro todo falando que o caso não é dela. Então, quando ali de fato ela entra na história, né, que ela vira segurança particular lá de uma famosa lá, ela começa a ser um pouco mais ativa na história, né? Tipo, ela começa a aparecer muito mais. E quando ela começa a investigar quem é a pessoa que tá querendo, né, tipo, matar a, a autora lá famosa, que ela vai proteger, ela começa a ver que, tipo, tem ligação com tudo. Pode ser que também tem a ver com o que aconteceu, o que está acontecendo com o assassino. Tipo, ela começa a criar 20 mil teorias. E no final ela meio que acerta, mas não acerta. E, gente, eu gostei do desfecho também. Achei que, por mais que tenha sido fácil demais, né? Eu acho que não foi fácil. Eles foram cautelosos, tá? Porque até o momento em que a Holly chega, vamos dizer assim, né? Que é ela que soluciona o caso, muita merda acontece. Então, tipo assim, o cara consegue fazer muita coisa até lá. Ele consegue persuadir, consegue fazer a mente de geral ali. E quando ela chega ali, de fato, né, pra acabar com o negócio, você sente que, tipo assim, nossa, mas foi fácil demais, sabe? Tipo, não, gente, eu achei que ela só foi cautelosa, sabe? Ela esperou o momento certo e isso aqui era essencial, porque o cara, por mais que ele fosse inteligente, ele não era cauteloso, sabe? Ele não era um assassino assim que pensava nas mil e umas possibilidades. Ele meio que agia por sorte. O livro inteiro ele foi na base da sorte. Só que também ele era um pouco surtado, sabe? Tem até que no final, nossa, ele começa a fazer umas coisas, tipo coisa de maluco mesmo. Que ele começa a conversar com o pai dele e ele até faz uma referência ao Norma Bates, né, de Bates Motel. E aí ele começa a conversar loucamente com o pai dele, achando que o pai dele tá ali. Então, tipo assim, é ele falando com ele mesmo, sabe? Uma coisa muito doida. Mas eu gostei muito. Ele entra ali na listinha com os queridinhos do Stephen King, né? E ele é muito mais pra investigação. Então, assim, quem gosta de livro de investigação
de livro que vai abordar várias histórias, mas que ali depois no final tem tudo um porquê, né? Tem um sentido dessas histórias estarem ali sendo contadas paralelamente, né? E, gente, aqui não tem nada de terror. Eu achei que foi um livro muito mais soft de todos que eu já li do King. Não tem cenas muito, como que eu posso dizer, tipo, gráficas. Eu não achei isso. Se tem, gente, eu nem senti. Vou ser bem sincera pra vocês. E é um livro muito mais tranquilo. Então, realmente, pra quem gosta de suspense, quem gosta de investigação, livro de investigação, vai amar esse livro. Eu acho que o King trouxe um pouco mais dessa pegada. Porque eu fiquei aqui comparando com vocês o livro todo com Mr. Mercedes por ser as mesmas, né? Os mesmos personagens, porque grande parte aparece aqui. Mas em Mr. Mercedes, a trilogia todo, eu acho bem gráfica, tá? Desde a primeira linha do primeiro livro, é um livro extremamente gráfico. Esse aqui não, tá, gente? Eu não achei gráfico, tipo, tem algumas ceninhas ali de briga, tem algumas cenas que, tipo assim, quando o cara mata alguém, sabe? Mas eu não achei nada pesado, tipo, nada pesado mesmo. Então, podem ir tranquilos. Quem quer conhecer, quem quer ler Stephen King, eu acho que até pode ler isso aqui, tá, gente? Algumas referências talvez vocês não entendam em relação, tipo, quando o Bill, não sei o que, quando a Holly aparece, tipo, lembra do Bill, sabe? Talvez vocês não entendam quem é o Bill, ou quando ela faz referência ao o outro cara do livro, né? Mas assim, são pouquíssimas vezes, tá bom? Então aqui eu acho que se você quer dar uma chance pro King, esse livro é super interessante e super vale a pena, tá bom? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vlog. Eu vou terminar o vlog por aqui. E leio Stephen King. Eu juro pra vocês que o cara escreve muito, escreve muito. Ele escreve muito, descreve absurdamente tudo que é possível na história. Mas valem a pena. Nossa, os livros dele, assim, é um ou outro que eu não funcionou pra mim, mas por coisas específicas mas eu adoro os livros dele, gente, juro. A cabeça desse homem, olha, merece ser estudado, porque o cara é genial. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vlog. Tchau!